Professor António Costa Pinto, o que é que nos dizem os políticos? De que é que eles andam a falar? O que é que eles nos contam? Os políticos têm, obviamente, três objetivos, dependendo um pouco, no fundo, da sua área política. Se todos têm como objetivo, evidentemente, o poder, não é verdade, o poder político, o funcionamento das nossas democracias ilustra que alguns, tendo em vista que as democracias têm uma alta taxa de profissionalização política, portanto os políticos não são todos iguais, mas evidentemente aqueles que remetem para os partidos governantes têm efetivamente uma capacidade de serem primeiros-ministros e efetivamente chegar ao poder, mas depois, felizmente, porque as sociedades são abertas, pluralistas e com uma grande diversidade, fundamentalmente em Portugal, quando o sistema partidário, o sistema eleitoral permite que, convém não esquecer, com 1,5% dos votos se possa eleger um deputado, por exemplo, no Parlamento. E, portanto, tem a sua função também. Tem, evidentemente, a sua função. Muitos partidos e muitos políticos têm uma mensagem muitas vezes mais ideológica, alguns mais monocromática, outras maiores. Há partidos, digamos, monotemáticos, como algumas variantes, por exemplo, de partidos ecológicos, ou, por exemplo, inicialmente o nosso PAN. O PAN, os verdes, que têm uma aí nessa... Os verdes, partindo do princípio que, evidentemente, no caso português, os verdes seriam um partido efetivamente verde, neste caso depende de outro partido, que é o PCP, mas evidentemente temos uma enorme diversidade, mas os políticos têm um objetivo, como é evidente, que é convencer, ou por meios legais, neste caso eleitorais, ou muitas vezes por meios ilegais, a chegarem ao poder e decidirem sobre uma sociedade. Os meios legais, estamos a falar de, por exemplo, o apelo ao voto e conseguirem uma eleição. Do apelo ao voto, da eleição, mas muitos políticos chegaram ao poder e o mundo está cheio deles por golpes de Estado, por manobras clientelares, por assassinatos do líder anterior. Portanto, a vida política é muito diversa, mas aqui, como é evidente, estamos a falar em democracia e, portanto, em princípio, é por mobilização eleitoral que se chega ao poder. Portanto, convencendo cada um de nós, trazendo-nos mensagens sobre coisas que nos façam sentido para que nós peguemos no nosso voto e dizemos sim, este candidato é o meu candidato. Claro, mas para complexificar muito rapidamente a sua questão, porque essa é aquela que todos pensam, não é verdade? Ou seja, que os políticos, e é verdade, têm através de uma mensagem junto da sociedade o objetivo de maximizar os seus votos e chegar ao poder, mas quando nós observamos o funcionamento concreto das democracias, nós observamos que muitas vezes partidos com 1% chegam ao poder. A democracia israelita, para dar apenas um exemplo que eu gosto, que tem um sistema proporcional de círculo único para, enfim, aqueles que estão menos habituados a detectar este tipo de fenómenos. Ou seja, é uma democracia que é aquela que aproxima mais um cidadão, um voto. Portanto, as pessoas quando votam sabem que estão a votar naquele deputado. Não só sabem que estão a votar, não é apenas a questão deste deputado, é que a proporcionalidade é total. Um inglês, quando vota, como é evidente, sem saber, evidentemente que o inglês sabe, porque o sistema existe há muitos anos, há partidos que têm uma escassa probabilidade de chegar ao poder e há dois partidos que têm uma possibilidade gigantesca de chegar ao poder e outros que não. Porquê? Porque a representação, um cidadão, um voto, é pervertida em função da governabilidade. Israel é ao contrário, o que fez com que muitas vezes um pequeno partido religioso, dirigido por um rabi que estava em Brooklyn, ser tão importante em fazer ou desfazer maiorias governamentais e, no entanto, era um partido que representava 2% dos votos. Mas isso é uma distorção, não é? Ou não? Não é uma distorção. Cada país escolhe o seu sistema e, portanto, vive com ele. Cada país escolhe o seu sistema, vive com ele. Em alguns casos, para sermos claros, há duas tendências. Uma tendência é aquela que aponta para
maximizar a identidade entre o cidadão e a possibilidade de voto. E a segunda é, desculpem lá a cidadania, nós queremos governabilidade, portanto nós vamos perverter a proporcionalidade para dar ao partido maioritário a possibilidade, no fundo, ganha tudo. E em Portugal estamos aonde? Estamos a meio? Em Portugal estamos a meio, mas mais no modelo proporcional. Ou seja, a nossa democracia, a lei eleitoral da nossa democracia foi desenhada para, no fundo, não tanto para fazer maiorias governamentais ou governos estáveis, mas para dar representatividade à cidadania. E dificultar, por isso, o processo de formação de maiorias, de partidos maioritários? Em parte foi desenhado justamente para isso. Ou seja, o português, se quer votar num pequeno partido, vota e sabe que ele pode ter a possibilidade de chegar ao Parlamento. O inglês, seja ele trotskista, fascista ou o que quer que seja, sabe que se votar nesses micropartidos não tem qualquer hipótese de os fazer chegar ao Parlamento. E aí lá está o tal voto útil que depois se vai sopesar mais. Claro, mas com uma diferença, é que o voto útil em Portugal é uma decisão da cidadania. Ou seja, é um voto que diz se, por hipótese, o PSD tem hipótese de chegar ao governo, eu, que sou mais próximo do Chega, do Iniciativa Liberal ou do CDS, vou votar no PSD. O mesmo se pode passar à esquerda, por exemplo, com o Partido Socialista. Portanto, é uma decisão de cada um de nós saber que quer fazer isso é ou não. uma decisão. A Inglaterra, por exemplo, e noutras democracias, não é uma decisão. É uma decisão do eleitor, mas neste sentido, eu vou dar um voto inútil que se perde, ou vou votar no partido de quem estou, enfim, logo a seguir mais próximo. Se nós olharmos, por exemplo, se tivéssemos este sistema em Portugal, por exemplo, no Círculo de Viana do Castelo, se um partido ganhasse por 51-49, esse partido levava os 6 deputados daquela região. É muito simples. Se nós tivéssemos um sistema eleitoral inglês, nós seríamos governados pelo PS e pelo PSD, eternamente. E os outros nem sequer teriam uma representação na Câmara. Grande dificuldade. Os outros, por exemplo, se tivessem 25% dos votos, em certas circunstâncias teriam 3 ou 4 deputados. O que seria também para nós, bizarro, não é? Da proporcionalidade. Mas o sistema foi um pouco desenhado para beneficiar quem ganha ganha tudo. Se olharmos para as mensagens dos partidos, o professor falava há bocadinho da profissionalização, de que estes partidos, em particular os partidos ditos de poder, PS, PSD seguramente, depois podemos alargar mais ou menos o círculo, mas tradicionalmente são estes, com políticos profissionais e com mensagens profissionais. É isso que explica o facto das mensagens políticas estarem cada vez mais pobres, digo eu? E quase todos os partidos, quando se consolidam, evidentemente que conduzem à profissionalização da sua elite. E tanto faz estarmos a falar de partidos de governo, como partidos que nunca tiveram no poder. A elite do PCP é uma elite profissionalizada, não é verdade? Jerónimo de Sousa é um funcionário político e atrás dele muitos. O mesmo se pode dizer de Catarina Martins, deve ter sido artista de teatro e tal, assim vagamente, mas se nada lhe acontecer de excepcional, ela vai se profissionalizar politicamente, como deputada no Parlamento, e o mesmo pode acontecer. Isso é bom ou é mau? Evidentemente. Aqui nós estamos perante uma tendência que eu diria que nem é boa nem é má, porque é uma tendência inerente ao funcionamento de qualquer democracia e também, evidentemente, das ditaduras. É má por um ponto, conduz evidentemente a uma saturação na relação entre a cidadania e os seus políticos. Estamos fartos de os ouvir? E por isso muitas vezes... É disso que o professor está a falar? Exatamente. E por isso muitas vezes são os próprios partidos, aqueles que estão mais sensíveis à opinião pública, que se encarregam de eliminar muitas vezes os seus dirigentes por via legítima, às vezes até por via ilegítima, às vezes são eles próprios que abdicam
passado, por exemplo, derrotas eleitorais sucessivas. Os partidos são também uma máquina política interna trituradora, que também às vezes. trituram muitas vezes os seus próprios dirigentes. Portanto, há um momento em que os próprios partidos dizem também já estamos fartos desta liderança, é a altura de trocar, é a altura de refrescar? Depende muito. Às vezes é a altura de refrescar, outras vezes é porque o líder não obteve aquilo que foi mais importante, um bom resultado eleitoral. Nos grandes partidos, eventualmente, a chegada ao poder, e outra vez porque o funcionamento interno dos partidos conduz sempre a clivagens, a muitas vezes divergências políticas. Veja-se o que se tem passado no PSD, no PS, quando queriam chegar a primeiro-ministro e foram derrubados à última da hora por outros candidatos. Faz parte do dia-a-dia da vida Então dos é isso que explica que nesta altura, agora já ultrapassamos essa fase, mas que quando os partidos, em particular os partidos grandes, fazem a construção da sua lista de deputados, há muitas pessoas que ficam zangadas ou amoadas porque não tiveram lugar nestas listas, lugar elegível. O ativismo político, os partidos políticos internamente, são máquinas muito tensas e que têm como objetivo, evidentemente, o poder. Há uma luta interna? O poder no próprio interior do partido muitas vezes remete para divergências programáticas, mas em muitos casos remete para algo que a maior parte dos políticos não gostam de nos dizer, e essa palavra é simples: ambição política, ambição individual. E por isso, quando chega à lista de formação, neste caso das listas de deputados, evidentemente que existem tensões entre conselhias, distritais, direção do partido. A cota do líder, não é? Em que é o secretário-geral que tem uma cota. Depende muito de democracia para democracia. No caso português, é a direção dos partidos que, no fundamental, escolhe os deputados. Noutras democracias, não. E por isso, por exemplo, há democracias onde os ministros que estão sentados nas cadeiras dos ministérios e que formam o governo respondem perante o primeiro-ministro. Mas alguns são tão importantes politicamente que são os principais inimigos políticos do primeiro-ministro. E têm peso. E têm peso, porque eles têm um peso eleitoral próprio, porque eles podem ser eleitos nas suas circunscrições eleitorais próprias. Isso acontece muitas vezes nos Estados Unidos, isso acontece em Inglaterra ou noutras democracias. Aqui não vemos muito isso. No isso. caso português, não, porque os deputados e os ministros, neste caso, dependem fundamentalmente da direção partidária. E porque nós, por exemplo, daqui a menos de um mês vamos votar, apesar de nós votamos para o Parlamento, portanto votamos para escolher deputados à Assembleia da República, não votamos para o Primeiro-Ministro. Todavia, nesta discussão eleitoral fica depois tudo muito centrado nas caras que cada um apresenta para poder ser Primeiro-Ministro. A tendência para a personalização da política, ou seja, para que a personalidade do dirigente seja tão importante como às vezes a sua mensagem, mas na maior parte dos casos personalidade e mensagem estão ligadas, não é verdade? Mas evidentemente nos grandes partidos é de onde saem os candidatos a primeiro-ministro e portanto evidentemente que isso é bastante mais importante. Mas também a personalização existe, veja-se o Chega, por exemplo. O Chega é um partido em afirmação na democracia portuguesa, mas muito ligada à afirmação pessoal deste líder político que corporiza, por exemplo, o Chega. Isso acontece menos noutro tipo de partidos, por exemplo, no Partido Comunista, muito embora dirigido há muitos anos por Jerónimo de Sousa e antes por outros dirigentes. Mas há um grupo que decide a política. A personalização é menor. No caso, evidentemente, por exemplo, do Chega, ainda estamos a falar de um partido que vive ainda com base no capital do seu dirigente. E isso acontece porquê? Porque o dirigente fala melhor? É mais bem percepcionado pelo público? É uma figura pop? O que é que... Isso acontece sobretudo nos pequenos partidos, ou seja, nos partidos ainda em afirmação, depois vamos ver se ficam pequenos, grandes ou médios, porque um dirigente consegue mobilizar eleitoralmente segmentos da sociedade que estavam ou a votar noutros partidos ou que estavam mesmo
adormecidos. É um efeito de imã? No caso do Chega, trata-se sobretudo de um voto de protesto muito associado à mensagem política desse líder. Portanto, construindo uma mensagem do contra, eu sou contra o sistema, contra os partidos tradicionais, contra tudo aquilo que se está a fazer agora, isto garante, esta mensagem pode garantir um capital de confiança e de votos. Exatamente. Ou seja, para dar um exemplo, até há muito pouco tempo nós sabíamos que os valores de certos segmentos da sociedade portuguesa eram valores próximos daqueles do 1,6% que deu origem, para já, a um partido como o Chega. E onde é que estavam esses eleitores? Simplesmente, esses eleitores não tinham sido mobilizados por esse tipo de discurso. Esses eleitores votavam no CDS, abstinham-se ou votavam no PSD. Muito embora os seus valores estivessem próximos disso. E, portanto, agora encontraram um líder que foi justamente e que conseguiu traçar o polo de unidade entre a mobilização com base num determinado tipo de discurso, neste caso é o do Chega, poderia ser outro, poderia ser o do PCP, poderia ser... Como tivemos o Bloco de Esquerda há uns anos, um partido quando como começou a o crescer. PAN. Quando nós olhamos para o eleitorado do PAN, que é um eleitorado relativamente pequeno, veja-se, o eleitorado do PAN significou e conquistou 3 tipos de eleitores. Ou diria, o mesmo tipo de eleitor sensível a vários temas. Em primeiro lugar, não se identifica na escala esquerda-direita. Em segundo lugar, o PAN é um partido inócuo, é um partido simpático, é um partido que não é agressivo, que não é coisa. E o PAN, na sua relação humano-animal, foi sensível a muitos segmentos da sociedade portuguesa, que efetivamente vêem nos animais domésticos um ponto fundamental de afetividade. E, portanto, muitas vezes o eleitorado mobiliza-se por fatores que não remetem para a governação, nem para a direita São e a fatores esquerda. emocionais. São fatores muitas vezes emocionais. E isso faz com que, por exemplo, estou a pensar provavelmente nas gerações mais novas, muito sensíveis à questão do planeta, do afeto dos animais, captação deste novo eleitorado que provavelmente podia não votar em mais ninguém e que agora se sentiu representado. Como no passado, outras democracias, perante a ameaça da guerra nuclear, por exemplo, votaram em partidos de tipo pacifista. Ou seja, muitas vezes, segmentos do eleitorado, quando votam, não estão a votar apenas para os governantes, estão a votar muitas vezes baseado em emoções, baseado em sentimentos de punição e de protesto. Muitas vezes podem se identificar com o partido, mas esse partido fez asneiras na governação. Ou, por exemplo, teve, não vamos dar agora exemplos concretos, grandes dramas de corrupção, etc. E, portanto, segmentos desse eleitorado decidem vão castigar protestar aquele. e decidem castigar aquele. Às vezes abstendo-se, não vão votar, outras vezes votando noutros partidos e em partidos muitas vezes de protesto. Quer dizer porque que alguém que vote tradicionalmente num partido, se percepcionar que o seu partido, a sua corrente de opinião, as pessoas que a corporizam não se portou bem, uma das coisas que pode fazer é literalmente não aparecer no dia das eleições e com isso desgastar a base de suporte desse partido? Não aparecer. Veja, em Portugal, como noutras democracias, a identificação com os partidos não é muito grande. A identificação da sociedade portuguesa com o seu partido não é muito grande. Muitas outras democracias, no passado, a identificação, por exemplo, a democracia italiana, eu voto sempre democrata cristão, eu voto sempre comunista, enfim, são figuras literárias que animaram a literatura italiana, não é verdade? Sob o padre que vota a democracia cristã e leva os seus fiéis versus o comunista que leva também os seus fiéis. Isso em Portugal nunca aconteceu, desde 1974, 1975, e muitas vezes há pequenos protestos. Vou dar exemplos às vezes esquecidos. Por exemplo, o referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez de António Guterres, que não mobilizou o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda deve uma parte do seu nascimento a eleitorado socialista descontente com a política demasiadamente centrista do Partido Socialista nessa fase. Portanto, e foi assim que o Bloco de Esquerda apareceu. Portanto, as pessoas sentiram-se defraudadas. 3% fundados por trotskistas e não interessa agora, e o PSR, que andou ali a festar 40 anos. E subiu. Portanto, muitas vezes o mesmo aconteceu
com o Chega. Muitas vezes não há... Nós muitas vezes pensamos, existe uma razão profunda. Não, há fatores que são fatores conjunturais. 2019, o PSD ia perder. Toda a sociedade portuguesa sabia que o PSD... Havia uma raiva, A hipótese do PSD chegar ao poder era escassa. Portanto, se eu sou sensível ao voto no Chega, por que é que eu não vou dar o meu voto ao Chega ou o voto à Iniciativa Liberal? Ou seja, muitas vezes são nestas conjunturas críticas que nascem novos partidos, novas representações e a seguir, como é evidente, a incerteza aumenta. Olhando para as sondagens, o professor que confia nas sondagens? Ou nós estamos a pôr demasiadas expectativas nas sondagens? É curioso, confio nas sondagens, ou seja, confio nas sondagens por 3 razões e eu vou ser rapidíssimo. Em primeiro lugar, porque as sondagens têm, sob o ponto de vista científico e sob o ponto de vista de metodologia, uma base fortíssima. Convém, se nós, eu estou agora aqui, estamos a falar para o público em geral, que anda sempre atrás das sondagens políticas, mas sobretudo nós vivemos a economia de mercado e as sondagens nasceram justamente para testar os sentimentos, os desejos dos consumidores. Como é que é isso? Ou seja, as sondagens é a transposição para a opinião pública de algo que no fundamental foi cada vez mais desenvolvido, sobretudo inicialmente nos Estados Unidos, que é com o desenvolvimento da economia de mercado e das grandes cadeias de distribuição, o que é que os consumidores são sensíveis. O que é que eles estão disponíveis para comprar? Detergente, daquele detergente, o que é que estão sensíveis para comprar, se gostam de camisolas amarelas ou verdes. E, portanto, todas estas empresas são empresas que não só utilizam uma metodologia científica, como têm que responder perante o mercado. Peço desculpa desta visão assim tão liberal. Porque senão eles não vendem as camisolas amarelas. Exatamente. E lá se vai o negócio das camisolas e da sondagem. Tudo isto para dizer que as metodologias são muito rigorosas. Simplesmente, como é evidente, a cidadania tem dimensões muitas vezes subjetiva, decide na última hora, altera a sua intenção de voto e muitas vezes não é sincera. E contra isso não há nada a fazer. Mas no fundamental, quando nós observamos estatisticamente, muito embora algumas falhem redondamente, e nós sabemos porquê, estatisticamente, quando agregamos as sondagens, 80% são fiáveis. E isto já é muito significativo. E lembro-me sempre do caso dos eleitores de Donald Trump que não assumiam que... Isso é um caso clássico. Donald Trump. São outros casos. Depois temos eleitorado escondido. Por exemplo, os eleitorados de partidos de protesto. São envergonhados? São envergonhados porquê? Porque sentem que as suas atitudes não são acompanhadas pela larga maioria da sociedade, dos meios de comunicação. Nós hoje diríamos porque não é politicamente correto, porque são reações emotivas. E não no passado claro. aconteceu, por exemplo, com o eleitorado de extrema-esquerda, acontece com o eleitorado de extrema-direita. Portanto, muitas vezes nós temos essa dinâmica também de voto escondido. Nós estamos num tempo... Desculpa só para terminar. Muitas vezes acontece, evidentemente, que quando a margem entre 2 candidatos, 2 partidos, quando estamos a falar de 2, 3, 4%, evidentemente que a incerteza é gigantesca. É gigantesca entre a última sondagem e, evidentemente... E uma sondagem tem capacidade de influenciar os eleitores. Se eu souber que este partido está na frente e não tiver a certeza, se voto neste ou naquele, de ir a votar com aqueles que vão ganhar? Tem alguma, em primeiro lugar, junto da faixa do eleitorado que é pequena e que tem voto estratégico. Convém não esquecer, e muitas vezes os políticos pensam nisso, o mundo mediático-político é um mundo relativamente pequeno. A grande maioria da sociedade não está interessada no dia-a-dia do campo político, não lê, não vê todos os dias os canais de informação. Mas junto de um pequeno setor do eleitorado que faz voto estratégico, muitas vezes, quando o partido com o qual se identifica tem escassas hipóteses
de ganhar as eleições. E as sondagens provam isso. Por exemplo, abstém-se. Estamos num tempo da Covid. Estamos agora neste mês de janeiro prevendo 37, 40 mil casos por dia. Epifenómenos como uma pandemia, que ainda por cima se arrasta há quase 2 anos, pode ter um efeito eleitoral ou pode ter um efeito na maneira como os eleitores percepcionam, mais em particular quem é que está no poder, porque é quem tem que responder a uma equação tão difícil como uma pandemia. Fatores de tipo conjuntural, sejam eles epidemias, sejam, por exemplo, crises económicas induzidas do exterior. Muitas vezes, temos que confessar, os governantes de uma democracia dada, se existe uma crise terrível no Médio Oriente que faz com que a inflação de certo tipo de produtos básicos seja muito sentida pela fazer nada, não é? Pode fazer relativamente pouco e é, evidentemente, penalizada por certos segmentos do eleitorado. No caso das pandemias, os que nós verificamos em Portugal, ou seja, desta pandemia, é que os portugueses já descontaram o efeito da pandemia. Ou seja, nós vamos já na terceira onda ou vaga deste nosso ciclo pandémico e nós verificamos que quer nas eleições presidenciais, quer nas eleições autárquicas, etc., quer mesmo na popularidade dos governos, nós não observamos uma grande dimensão de punição para quem está no poder. Portanto, é uma espécie de compreensão, de saber como as coisas são e de não assumir. É bem uma compreensão. O que se trata aqui é daquilo que nós podíamos chamar o efeito persistência. Ou seja, evidentemente que se as eleições legislativas, por exemplo, beneficiassem de uma onda positiva, por exemplo, do grande sucesso da vacinação. Estamos a falar, por exemplo, em agosto, não é verdade, de 2021. Evidentemente que isso eventualmente... isto é a vida normal e as vacinas é que resolveram este problema, vamos aproveitar. Eventualmente não penalizariam se simultaneamente coincidisse com uma catástrofe no Serviço Nacional de Saúde. Isso poderia ter esse efeito. Isso poderia ter algum efeito. Mas ele é sempre relativamente pequeno. Porquê? Porque nós estamos a falar, evidentemente, já de 2 anos e meio de pandemia, onde uma parte muito significativa da sociedade não percepciona o governo como responsável por ela. Todavia, o Primeiro-Ministro escolheu precisamente a Covid e os profissionais de saúde para fazer a única nota do discurso que fez neste Natal. Portanto, é um tema que ele tem na cabeça, não é? Que o preocupa provavelmente. Evidente, porque é um tema conjuntural. Eu diria que ele fez isso por isso e também porque quis evitar, numa conjuntura pré-eleitoral, falar de qualquer outro tema. Está-se a aproveitar para fazer uma campanha eleitoral, provavelmente. Seria acusado de uma maneira ou de outra, como é natural. Portugal vive em dezembro de 2021 uma conjuntura pré-eleitoral. Tudo o que se diz é contaminado por esta dinâmica. Nós estamos na antecâmara das eleições, eu diria que nós estamos já completamente em campanha eleitoral. Que discursos é que nós vamos ter, professor? O que é que diz a bola de cristal? O que é que dizem as suas cartas? Que discursos é que vão aparecer? Num certo sentido, nós já observamos um pouco, salvo, evidentemente, qualquer ruptura e qualquer crise que não estamos neste momento a poder analisar. Eu creio que os discursos já estão, no fundamental, feitos por todos os partidos. Evidentemente que os partidos à esquerda do Partido Socialista terão o discurso da maioria absoluta e do perigo da maioria absoluta do Partido Socialista, mesmo que essa hipótese seja relativamente, digamos, diminuta. Mas é a narrativa? Mas será evidentemente a narrativa. À direita, evidentemente, nós vamos ter, em primeiro lugar, um PSD com um discurso de alternativa à geringonça. A geringonça está esgotada, precisamos de uma alternativa. E, evidentemente, depois, nos pequenos partidos à direita, no caso do Chega, nós temos o habitual voto de protesto. O tema da mensagem do Chega será, no fundamental, a mesma. O PS é um partido
preso à geringonça e ao socialismo. O PSD não é um partido de direita. E estamos aqui nós. E estamos aqui nós. Votem em nós, porque só nós é que podemos dar, digamos, resposta aos anseios de uma parte da sociedade portuguesa que é sensível à questão da imigração, à questão da ordem, etc, etc. E por parte do Iniciativa Liberal, evidentemente, é claramente o discurso de uma componente que sempre esteve presente no CDS e no PSD, que é de facto a componente liberal e que aspira a um segmento mais jovem, de classe média da sociedade portuguesa, o que se não vê aspira mais. Através pelas próprias mensagens. Quando o orçamento não passou, quando o Presidente decidiu dissolver a Assembleia da República, o que acontece naquele momento é uma cosmética política e um azar que ninguém previu, ou pelo contrário, havia e há coisas muito substantivas que separam os partidos e que obrigaram a que, no fundo, a que fôssemos para as eleições? Em 2015, para surpresa da sociedade portuguesa, o segundo partido mais votado, não é verdade, conseguiu formar governo e pela primeira vez a maioria de esquerda do Parlamento existiu politicamente na democracia portuguesa. Todos sabemos isso. E, evidentemente, isso aconteceu graças ao PCP e ao Bloco de Esquerda, dois partidos de protesto à esquerda. Todos nos lembramos da declaração do Secretário-Geral do Partido Comunista, Exato. que é: o PS só não forma governo se não quiser. Que é o tiro de partida para a negociação. Passado 6 anos, o que nós observamos foi que o PCP não ganhou eleitoralmente, substancialmente, com com estes acordos parlamentares e com a viabilização dos orçamentos do Partido Socialista. Antes, pelo contrário, foi continuando o seu declínio, mais marcado agora nestas eleições autárquicas. E o Bloco de Esquerda, que é um partido cujo eleitorado é muito mais sensível ao eleitorado socialista, nos últimos 15 anos, como é sabido, não deu a mão ao governo nesta conjuntura. O chumbo do orçamento foi um chumbo ideológico, teve pouco a ver com o orçamento propriamente dito. O Partido Socialista, como é sabido, até fez concessões que não tinha feito no passado. O que é interessante, e vamos ver que consequências é que terá, o que é interessante é que uma parte dos eleitorados do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS gostaram desta solução governativa. E agora podem se comportar de uma maneira diferente na altura de votar. A grande incerteza à esquerda é saber se o PS não vai beneficiar um pouco deste chumbo do orçamento. Por parte do Presidente da República, a opção foi clara. O que o Presidente da República fez foi tentar condicionar: vejam lá que eu vou convocar eleições antecipadas e vocês não vão ficar muito bem se não se entenderem. Efetivamente. Teria a esperança de que essa voz pudesse obrigar a um entendimento? Não tenho dúvidas, porque ao contrário do que se pode pensar, nesta circunstância, o objetivo dos Presidentes da República, no geral, é manter a estabilidade governativa. Este governo era um governo minoritário, com o chumbo do Parlamento. Não restava nenhuma hipótese. Nós não estamos a falar de governos maioritários, como foi o caso de Santana Lopes, como é evidente, o Presidente Jorge Sampaio. Era um governo maioritário com apoio no Parlamento. Aqui não, portanto, aqui era uma solução mais frágil. O Presidente arriscou. Aqui era uma solução bastante mais frágil e ao Presidente não restava outra alternativa. Evidentemente, o panorama vai ficar no fundamental mais incerto. Já que estamos praticamente a fechar a nossa conversa, já que falamos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, interessa-me olhá-lo como personagem de comunicação. Este homem, professor da Faculdade de Direito, depois comentador, era o nosso comentador dos domingos à noite, tem uma maneira de comunicar completamente diferente de toda a gente. Muito diferente. Quando nós olhamos para os nossos Presidentes da República,
até uma certa altura, o padrão era o padrão clássico do ex-primeiro-ministro, que, esgotada a sua carreira política, sob esse ponto de vista, vai tentar a presidência da República. Era uma espécie de lugar do rei. Aconteceu com Mário Soares, exatamente. Foi o que aconteceu com Cavaco Silva. Sob esse ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa é um candidato à presidência da República, em primeiro lugar, externo no fundamental ao sistema político. Ele foi secretário-geral do PSD, já ninguém se lembrava que ele tinha sido. Ele é eleito presidente da República com base no seu capital de comentador político, com base no seu capital mediático. É um candidato carismático, é isso que faz dele... É um candidato carismático, é um candidato que obviamente foi eleito por uma maioria de centro-direita, mas que sobretudo é eleito com base no seu capital mediático extrapartidário e até suprapartidário. Sob esse ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa foi bastante inovador da presidência da República, até porque, uma vez eleito Presidente da República, inaugurou um estilo político novo, uma dinâmica de comunicação nova, um comentário sistemático sobre a vida política portuguesa e uma intervenção muito significativa sobre a vida política portuguesa. E ele está sempre lá, está sempre... Num certo sentido, deixe-me dizer-lhe, como eu ensaiei numa frase curta, ele inaugurou um modelo que poderia ser acusado de populismo, mas que é um populismo institucionalista. Marcelo respeita as instituições, mas tem um modelo de comunicação política muito popular. Porque ele é assim mesmo, genuinamente, ele é aquilo. Porque a Presidência da República é um órgão unipessoal e porque ele é efetivamente assim. E os estilos políticos dos presidentes remetem muito para a sua personalidade. Marcelo Rebelo de Sousa está nos antípodas, sob esse ponto de vista, de Cavaco Silva, por exemplo. Nós, cidadãos, ainda nos entusiasma a política? Estamos cansados da política? Ou isto é o novo normal? Este é o novo normal. Os portugueses, muitas vezes, com base numa taxa de participação eleitoral relativamente pequena, mas como outros cidadãos de outras democracias, quando o sistema político é relativamente estável, quando a conjuntura política e económica não é de grande crise, o que nós observamos muitas vezes é que existe uma apatia e até uma certa alienação, digamos assim, do sistema político. Mas Portugal, até há pouco tempo, não conhecia um fenómeno que a maior parte das democracias europeias, americanas, latino-americanas ou mesmo dos Estados Unidos, que é evidentemente o fenómeno de revoltas eleitorais antissistema. E isso começou a acontecer na Europa por todo o lado. Em Itália, em Inglaterra, na Bélgica, em França, em Espanha. Ou seja, uma parte do eleitorado descontente com aqueles que nos governam, no fundo, votar em partidos de protesto, aquilo que nós chamamos os partidos populistas, direita radical. Vamos ver até que ponto nós também entramos nessa vaga ou não. Fica a pergunta para responder a 30 de janeiro. Obrigado, professor, por esta magnífica conversa sobre a política que vamos todos ouvindo no dia a dia. Foi um prazer. Muito obrigado.